Não, e isso é até legal, né? Porque eu tenho alguns amigos, por exemplo, que eles, quando ouvem eu, né, eu falando sobre isso, sobre a questão de sair do corpo, né, de ter projeção da consciência para fora do corpo, eles falam, pô, mas aí por que que você quer ficar saindo do corpo? O negócio é aqui, você tá na vida, né? A gente precisa saber do que tá lá, mas é justamente do que ela traz de respostas pra gente, né? Amplia a visão. Tipo, até a respeito da vida, de como a pessoa entende a vida. E ela justamente dá resposta para aquelas pessoas, essa experiência dá resposta para aquelas pessoas que falam, né? Ah, não, a gente só vai saber mesmo isso aí depois que morrer, né? Isso tem, tipo, muito esse senso comum, né? De fala que, na verdade, você tem o que você acha, o que eu acredito, e a gente só vai saber depois que morrer. A real que não, né? Não necessariamente E aí tem uma outra questão interessante nisso, que é o seguinte, a pessoa, não, isso aí eu vou deixar pra ver depois que eu morrer. Mas você vai ver, a pessoa no final tem medo pra caramba da morte e, quer dizer, pra essa pessoa que supostamente tá dizendo que não tá nem aí pra isso, que vai deixar pra vê-la depois, às vezes isso tem um peso muito grande pra ela. Às vezes poderia mudar a vida dessa pessoa, mas ela, o próprio medo não deixa ela se abrir pra esse tipo de conhecimento, né? Não, se a gente pensar bem, por exemplo, todo mundo no fundo está em busca da verdade. A ciência quer entender a verdade do universo. A religião também está em busca da verdade. Todas as linhas querem entender isso. Agora, isso que é o legal da gente que trabalha aí com essa ciência da consciência. Por quê? Porque nós temos não apenas um cabedal de conhecimento, mas a gente tem a experiência. Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais. Por quê? Porque você pode falar, você acredita na vida após a morte? Aí um cristão pode dar uma fala, um taoísta fala outra coisa, um hinduísta, um ateu. Cada um tem a sua opinião. Agora, pergunta para alguém que já saiu uma experiência fora do corpo, numa experiência de quase morte. Você acredita? Fala, não, eu não acredito mais. Eu estive lá, eu vi por mim mesmo, aquilo é real. Mas ninguém precisa contar para ela, porque ela teve experiência. Então, quando a gente aplica a técnica, agora a pessoa que você falou tem que ter coragem, porque imagina se ela sair do corpo e falar: peraí, mas e se eu descobrir que aquilo que os meus pais me Tudo que eu contaram acreditei até hoje cai mas por ficou sem cai sistema por terra ou tá terra. meio sistema de distorcido, e aí? crenças da Mas eu pessoa. queria saber o seguinte, a opinião do Alexandre é o seguinte, porque se você é um cara que pesquisa bastante tempo, e uma dúvida que eu já vi muita gente tendo, assim, quando fala de conscienciologia, fala assim, tá, mas se isso existe, por que que não faz algo no sentido para provar para o universo que existe? Por exemplo, vou fazer uma experiência que vou deixar alguma coisa dentro de uma sala e aí a pessoa vai descobrir. É o que muitas linhas tentam fazer, né? Por que que Na o verdade. foco da conscienciologia, eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, a nossa meta é autocomprovação, mas porque a gente ainda não existe também, tem um instrumento para provar para as pessoas, porque seria ótimo ter um aparelho, ter uma técnica universal que todo mundo sai do corpo. Mas eu vejo que o ponto no nosso nível atual é, como nós não temos como comprovar, pelo menos pelos métodos científicos, né, Gabriel? Uhum, a Atuais, quer metodologia. dizer, o paradigma, quer dizer, o sistema como a ciência acadêmica trabalha hoje, não dá para se provar nesse sentido. Pelo menos com várias instituições E sérias. vale a pena até aprofundar um pouco mais nisso, Alexandre, porque daí podem falar assim, pô, mas a ciência já está tão avançada, não consegue comprovar isso, mas lembrando que a própria ciência, ela sempre ao longo da história teve as suas limitações, e até pouquíssimo tempo atrás, a ciência nem conseguia detectar a existência de micro-organismos ainda. Então, quer Sim, dizer, porque a ciência não tinha descoberto a existência de micro-organismos, quer dizer que eles Não existiam, não, né? não tinham influência na vida humana? Não, eles tinham influência, mas daí era atribuído a outras questões, era atribuído a uma questão espiritual, religiosa, mística, porque a ciência ainda não tinha assim identificado ou detectado que existiam bactérias, vírus, micro-organismos que impactam na nossa saúde. Então, quer dizer, naquela época não existia uma comprovação disso. Hoje a gente tem uma limitação para comprovar esse tipo de questão que você está trazendo, sim. mas pode ser que um dia Pode ser que um dia a gente tenha como máquinas que mexam, que evidenciem o processo das energias, por exemplo. Enfim, é possível, mas no momento atual, o que que a gente dispõe? A gente dispõe de autoexperimentação, quer dizer, você aplicar técnica para você mesmo e chegar às suas próprias conclusões. Agora, o futuro, será que vai ter. O que que a gente pode esperar disso? Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.